Lula teve uma conversa hoje com o dirigente da Romênia. Aqui, vamos lá, vai. Isso, e sem citar a Rússia, o presidente afirmou hoje que o Brasil condena a violação territorial da Ucrânia. Lula sofreu, como a gente vem mostrando aqui, forte pressão, cobrança internacional nos Estados Unidos, na Europa, para que se posicione explicitamente sobre a guerra e aumente o tom contra Moscou. Hoje, nesse evento com o presidente da Romênia, o presidente Lula disse o seguinte, abro aspas para ele: ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para esse conflito, fecho aspas. A declaração foi dada no almoço no Itamaraty com o presidente da Romênia, o Klaus Iohannis, país vizinho à Ucrânia e que sofre diretamente as consequências humanitárias e econômicas desse conflito no leste europeu. Isso. Tá aí. Agora, veja, vocês vão encontrar em todo lugar, Lula recua. Não, a posição do Brasil sempre foi contra a invasão e a favor da negociação. Ah, mas Lula cometeu o pecado de dizer que Zelensky não pode querer tudo. Mas pode. Situação objetiva, pode. Eu não vou nem discutir se merece. Pode querer tudo? Quer dizer que ele não tem interferência nenhuma na existência dessa guerra, nem quando, sabendo do risco de uma invasão, ficou defendendo a entrada da Ucrânia na OTAN. Né? Na União Europeia. Um país tem de saber os vizinhos que tem. Também é parte do concerto internacional. É que hoje virou tudo assim, são crianças de 8 anos pensando política externa. Um pode ter senso de justiça, o outro pode não ter, então aí toma carrinho do outro, toma boneca do outro. Um país tem que saber quais são seus vizinhos. É por isso que o México não colocaria armas chinesas ou russas na fronteira com os Estados Unidos. Não é bom saber seus vizinhos? Hein? É bom, não é, Bob? Como disse um presidente mexicano uma vez, pobre México. Tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Né? Mauro Vieira rebateu os Estados Unidos, porque veio lá, teve crítica. Vamos lá, vai. O chanceler brasileiro respondeu à afirmação da Casa Branca de que o Brasil estaria repetindo a propaganda da Rússia ao dizer que os Estados Unidos e a União Europeia estão incentivando a guerra e não estão falando em paz. Após as declarações do presidente Lula sobre o conflito, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, classificou o posicionamento brasileiro como profundamente problemático e equivocado. Inicialmente, Mauro Vieira falou que não tinha ouvido a declaração. Ao ser informado pelos próprios jornalistas do teor dessa fala, o chanceler afirmou não concordar com a visão do governo americano e destacou a relação diplomática que o país mantém com a Rússia. Ele afirmou o seguinte: não concordo de forma alguma com a declaração. Não sei como, por que o porta-voz chegou a essa conclusão. Desconheço as razões pelas quais disse. A conversa de Lavrov, tanto comigo quanto com o presidente Lula, não entrou em quadro de guerra. Falamos sobre paz. O presidente reiterou que o Brasil está disposto a cooperar com a paz. E posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. São 2 países que têm uma história em comum. Não, é um absurdo. Veja só. Quando o Lula disse que Estados Unidos e Europa até agora estão incentivando, não estão. Alguma vez Estados Unidos e Europa acenaram com alguma possibilidade que não fosse a vitória da Ucrânia, vitória que eles sabem que não acontecerá? Porque o que é que vocês... Digamos que armasse a Ucrânia suficientemente para a Ucrânia vencer a Rússia. Antes da derrota final, qual seria o capítulo? Eu respondo bem dramaticamente, Bob e Voglio Bene.
Vamos lá para uma das frases de Reinaldo Azevedo. Antes da derrota final, Voglio Bene e Bob Furruia, qual seria o capítulo? A derrota final do planeta. Vocês estão malucos. Perderam o eixo. O vício da subserviência está contaminando algumas inteligências. E o ódio ao PT está tomando o lugar do pensamento.